Boa noite, senhores. Estamos conectados? Que bom. No último encontro, nós começamos a tratar das restrições à capacidade de comprar e vender e falávamos da venda a descendente. Boa noite, senhores. Começando? Sim. Fiquem à vontade. Se vocês têm alguma dúvida a respeito do que foi discutido na última aula. Podemos prosseguir? Pois bem. Então, nós vimos que a venda de ascendente a descendente depende do consentimento dos demais descendentes e do cônjuge do alienante. E devo ter mencionado que o novo código dissipou uma divergência doutrinária e jurisprudencial de muito tempo ao acoimar estritamente a anulabilidade à compra e venda entre de ascendente a descendente não consentida. Então, a consequência é a anulabilidade. E eu creio que mencionei aqui, ainda que rapidamente, que houve uma alteração no entendimento. O Supremo Tribunal Federal entendia que a simples ausência do consentimento, na época, né, não havia necessidade de consentimento do cônjuge, né, mas que a simples ausência do consentimento de um descendente já era suficiente à anulação do ato. Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que é necessário que o descendente comprove também que houve algum prejuízo. Então, foi uma guinada no entendimento das nossas cortes superiores a respeito do tema. O Supremo não exigia a prova do prejuízo pelo herdeiro, né, pelo herdeiro que queria anular a compra e venda, e, mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que cabe ao herdeiro que não consentiu provar que houve prejuízo. Porque como a compra e venda é o contrato sinalagmático típico, se ele for equilibrado, ou seja, o pai tem um imóvel que vale R$500 mil. Ele vende ao filho por R$500 mil, ou seja, o bem imóvel sai do patrimônio do pai, entram R$500 mil. Então, se a venda não for desequilibrada, não haveria, em tese, prejuízo ao segundo filho. Agora, se houver um desequilíbrio, se houver um prejuízo ao segundo filho, ao outro descendente, né, vai caber, portanto, ao autor da ação anulatória, esse segundo filho, provar: olha, meu pai vendeu por 100 mil uma casa que valia 500 mil. Então, hoje, o Superior Tribunal de Justiça exige a prova do prejuízo, com base naquele célebre brocardo, né? Vou escrever aqui na tela. Par de nullité sans vif. Não há nulidade sem prejuízo. Então, houve uma guinada no entendimento das nossas altas cortes. E há alguns outros temas que nós podemos polemizar a respeito de venda descendente. Vocês estão notando que é bastante complicado um pai vender para um filho, uma mãe vender para um filho. E vamos problematizar ainda mais.
Vamos lá. Tem até um julgado interessante que eu analisei um tempo atrás, o Superior Tribunal de Justiça. Se vejam, o ascendente, a venda do ascendente a descendente é condicionada à anuência dos demais descendentes e do cônjuge do alienante. O descendente pode vender ao ascendente de forma incondicionada. Mas e se um pai adquire de um filho um bem pelo dobro do preço? Poderia haver aí um indício de uma doação simulada, ou menos dissimulada. Então, aí o negócio ele pode ser parcial, totalmente anulado, pelo vício da simulação. Mas o descendente pode perfeitamente alienar ao ascendente. Tudo bem, senhores? Estão muito quietos? Tudo tranquilo? Lembrem-se, né, guardar a dúvida da indigestão. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Tem uma discussão que eu acho bastante interessante. Seria possível o suprimento judicial do consentimento recusado? Senhores, é um tema sobre o qual se desavenha a doutrina, e eu costumo brincar que é uma briga de cachorro grande. Para que os senhores tenham uma ideia, autores do porte de Clóvis Bevilacqua, Washington de Barros, Agostinho Alvim, Caio Mário, entendem que não cabe o suprimento, que é insuprível. Então, pode... Não, eu não entendi, Ana Vitória. Eu achava que ela podia ser suprimida. Não, suprida, né? Judicialmente. Isso, suprida, perdão. Suprida, isso. Mas, bom, vamos lá. Então, eu vou passar a posição de alguns autores e vamos aprofundar a discussão. Então, só para vocês terem uma ideia, é um tema polêmico. Né? O Caio Mário, Clóvis Bevilacqua, que fez o Código Civil de 16, Agostinho Alvim, um clássico, Washington de Barros Monteiro. Mas há autores que entendem que é suprível. Por exemplo, o Venosa, o Silvio Rodrigues. Vejam, eu acho que pela primeira vez os senhores vão me ver discordar do Caio Mário. Quer dizer, sou eu, mas... porque normalmente, quando há divergências doutrinárias, normalmente eu sempre entendo que o Caio Mário está correto. Nesse caso, eu ouso discordar do professor Caio Mário. Por quê? Imaginem que... vamos supor que um filho queira adquirir um bem do pai que está enfermo, que está doente, precisa do dinheiro. Né? Então, eu entendo que há motivos excepcionais que autorizam o suprimento judicial do consentimento recusado por um descendente ou por um cônjuge. Né? Motivos excepcionais ligados à dignidade da pessoa humana, a direitos fundamentais
e mesmo a boa-fé objetiva. Imaginem um casal, está casado aí há 40 anos, mal casado, os cônjuges se odeiam, né? Só vivem na mesma casa, mas cada um em quartos separados se odiando, o que é muito frequente. Aí, senhores, a esposa não quer permitir uma venda, né? Porque ela pensa, eu vou herdar mais se não houver a venda, e meu marido, que eu odeio, vai morrer logo, se ele não puder custear o tratamento de saúde. Aí ela se recusa, pretende anular a compra e venda. Entenderam a hipótese? Seria algo bastante abjeto. Então, eu pedindo aí máxima vênia, rogata ao Caio Mário, eu entendo que, em hipóteses excepcionais, é possível, sim, o suprimento do consentimento, seja do cônjuge, seja de algum descendente, algum filho que se indispôs com o pai. Então, vai depender sempre desses. Tem que se privilegiar sempre a dignidade da pessoa humana e a boa-fé objetiva. Mas isso ainda é bastante polêmico em sede doutrinária. Uma outra observação. Quando os descendentes são casados, haveria a necessidade dos genros e noras anuírem? Bom, e aqui a Marilena Diniz, uma autora que eu prezo muito, e ela tem um tratado de direito dos contratos em 5 volumes que é fantástico, viu? Vale a pena quem fosse aprofundar nessa área, é uma das melhores obras nacionais. São 5 volumes só tratando de teoria geral dos contratos e contratos em espécie. Uma obra que toda pessoa que milita na área, eu sugiro que adquiram. Eu sugiro que adquira. Mas eu vou ousar discordar da professora Maria Helena Diniz. Ela entende que haveria necessidade do cônjuge do descendente, né, genro e nora. Eu peço vênia, porque, senhores, é uma norma restritiva de direitos. Então, não se pode dar a normas restritivas uma interpretação ampliativa. Pois não, Eduardo? Não, fica à vontade, Eduardo. Não prende dúvida, não. Boa noite, professor. Eu não pude assistir a aula passada, é por isso que eu estou perguntando agora. Eu vi que você comentou sobre o artigo 549, que fala: nula é também a doação, quanto à parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Tem como você só explicar rapidinho o que significa isso, por favor? O 549. É até a ratio legis dessa anulabilidade. É para evitar doações inoficiosas. Mas, então, eu acho que, assim, como nós exploramos bastante esse tema, eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu vou postar a aula de terça, que ela já deve estar disponível no sistema da universidade, nessa plataforma aqui que estamos a utilizar, e lá nós discutimos bastante esse tema na aula de ontem, né? Tivemos uma discussão até profunda. Aí a gente terminando esse encontro, então aí eu já disponibilizo. Pode ser, Eduardo? Pode, claro. Não, e se você quiser, depois que a gente terminar, permanecer também, eu te explico da forma que você preferir. É porque nós abordamos esse tema muito extensamente na última aula, terça-feira. Sem problemas, professor. Mas a razão de ser dessa anulabilidade é evitar
não é, porque a pessoa que tem herdeiros necessários, ela só pode doar metade do patrimônio que tem. Né? Então, só que nós analisamos isso. Então, a teleologia, a ratio legis da anulabilidade de venda descendente é justamente evitar a chamada doação inoficiosa, que ofende a legítima. Eu falei isso aqui de forma sintética, mas eu vou passar o link para o e-mail da turma da aula de ontem. Aí, né, nós vamos na última aula nós aprofundamos essa discussão. É só para não maçar os demais colegas. Já falamos disso na tese. Então, eu entendo que não há necessidade da anuência de genros e noras, porque a norma fala dos descendentes. Não há necessidade, portanto, que o cônjuge do descendente anua. Mas, vejam como a prudência é uma coisa muito importante. Então, eu me lembro muito bem, minha mãe lecionou direito civil por décadas, é desembargadora, aposentada, e sabe muito mais direito civil do que eu, mas quando ela adquiriu uma casa que era da mãe dela, da minha avó. Então, é um fato real. E os meus avós tiveram 4 filhas, dentre elas a minha mãe. As 4 casadas, minha mãe na época já era separada. Então, minha mãe voltou para Belo Horizonte, depois de anos morando no interior, como magistrado, e resolveu que queria um lugar para ela morar em Belo Horizonte. Comprou a casa da mãe dela. Né? Claro que necessariamente teria que ter a anuência das 3 irmãs da minha mãe. Ela me ligou, falou: menino, você acha que eu pego a anuência, assinatura no contrato e na escritura pública dos meus tios, né? Ou seja, Veja, a minha avó é alienante, a minha mãe é descendente. A mãe tem 13 irmãs casadas. Então, o que ela me indagou? Né? Indagou, assim, entre aspas, né? O que a gente estava conversando? É óbvio que a minha mãe teria que pegar a anuência das irmãs dela, das outras 3 descendentes, mas não dos genros da minha avó, cunhados da minha mãe. Compreenderam? Aí ela falou: o que você acha, menino? Eu falei: mãe, hoje estão todos bem casados, felizes, etc. Mas depois, se tiver questionamento, disse que disse, é melhor prevenir do que remediar. Então pega a anuência dos tios, né, dos cunhados dela, dos genros da minha avó, para evitar maledicência. Porque, senhores, às vezes, por um fato assim, bobo, né, a gente vê acontecer. A gente vê acontecer desavença familiar. O que você perguntou, né? Independentemente do regime? Não, na verdade, Ana Vitória, eu entendo que não há necessidade, né, da anuência do cônjuge do descendente. Não há necessidade. Eu sugeri isso à minha mãe por uma questão de prudência, de convivência familiar, mas não tem necessidade. Seja qual for o regime de bens. Eu respondi seu questionamento? Ana Vitória? Aqui. Se os senhores puderem falar ao invés de escrever, que está difícil ler essa. Tem que ir ao oftalmologista, não estou arrumando tempo, acho que meu grau aumentou. Nem com multifocal aqui, eu fico balançando a cabeça, tem hora que eu tenho que tirar e chegar perto. Mas vamos lá.
Então, assim, só foi só por prudência, por prevenção, seria uma boa prática de governança familiar e que minha mãe que realmente colheu a assinatura dos cunhados dela, mas era desnecessário. A lei não exige. A lei exige o consentimento dos descendentes, nesse caso concreto, as 3 irmãs da minha mãe. Aí tem um outro tema. E a venda a cônjuge do descendente. Uma coisa é a anuência do cônjuge, do descendente. Isso nós vimos que não há necessidade. Mas seria possível a venda ao cônjuge do descendente? O Venosa, por exemplo, ele entende que a anulabilidade também incidiria no caso da venda ao cônjuge do descendente, né? Porque normalmente ele argumenta que, ainda mais se forem casados no regime da comunhão, mas mesmo no regime da separação total, as relações entre os cônjuges, mesmo no regime da separação total, o Alvim também pensa assim. Vou dar um exemplo. Eu era casado no regime da separação total. Esse exemplo agora já é hipotético, tá? Veja. E à época eu tinha 2 irmãs. Uma irmã faleceu, já tem alguns anos, uma moça nova. Bom, na época eu tinha 2 irmãs. E minha mãe tem uma casa de praia no sul da Bahia, lá em Nova Viçosa, que tem uma colônia de férias dos magistrados mineiros, da Associação dos Magistrados Mineiros. E nós passamos nossa infância lá, todas as férias nós íamos para lá. Então, nós 3 temos uma ligação afetiva com Nova Viçosa, embora seja uma praia distante, de difícil acesso, mas é legal. Aí, a minha mãe, esse exemplo é hipotético, tá, senhores? Minha mãe falou: eu quero vender para você, meu filho. Eu quero que você fique, eu quero vender para você. Aí, senhores, as minhas 2 irmãs falam: não, nós não consentimos. Porque nós temos aí um apego sentimental, não vamos consentir com essa venda, mãe. Você não precisa vender, você não deve vender. Você tem uma bela aposentadoria, para que você vai vender? Aí eu poderia falar: mãe, não, então não vende para mim, vende para minha esposa. Entenderam? Então, a maior parte da doutrina entende que seria também anulável a venda ao cônjuge do descendente. Eu cá tenho as minhas dúvidas, né? Pelo seguinte, é necessário. Eu tenho muita dificuldade de conferir interpretação ampliativa à norma proibitiva, à norma restritiva de direitos. Não é, a meu ver, de boa técnica hermenêutica. Eu entendo que, em princípio, a anulabilidade se restringe à venda ao descendente, não ao cônjuge do descendente, muito embora a doutrina majoritária, a doutrina mais clássica, defenda que a anulabilidade também se estende ao cônjuge do descendente. Eu peço o Vênia aqui para discordar. Norma restritiva de direitos não pode ser ampliativamente interpretada. Professor. Pois não? Então, mas isso
dessa forma que o senhor pensa, é olhar pela perspectiva hermenêutica, né? Porque se você for olhar por outra perspectiva, isso é uma simulação, não é? Não. Porque você não estaria, tipo assim, enganando as suas irmãs? Não, veja bem. Eu era casado no regime da separação total de bens. Desde que eu me casei em 95. Era fato. Suponho que a minha esposa, no regime de separação, ela tivesse dinheiro e quisesse adquirir da minha mãe. Não tem condicionamento legal. As duas poderiam fazer o negócio entre elas e eu poderia nem ficar sabendo. Não depende nem da minha anuência, nem das minhas irmãs. Porque a minha, na ocasião, a minha mulher, ela não é descendente da minha mãe. Então, e a norma fala, é anulável a venda de ascendente a descendente. Como é que nós vamos ampliar? É claro, há ponderáveis razões em contrário. Eu até dei um exemplo meio contrário à tese que eu acabei de defender aqui, da casa de praia, até para atiçar o apetite intelectual dos senhores. Eu vi um questionamento aqui. O Guilherme, venda do ascendente para um... a venda por interposta pessoa. Vamos comentar. Esse é um tema também muito interessante. O Superior Tribunal de Justiça já o enfrentou. Né? Só para explicitar melhor o que o Guilherme está propondo, é o seguinte. Bom, então, minha mãe cismou de vender a casa de praia dela para mim. Mas minhas irmãs não anuem. Tem apego sentimental lá. Não sei lá por quê. Qual motivo. Aí, a mãe, vou fazer o seguinte. Vende para uma interposta pessoa, que é conhecido popularmente como laranja, e depois eu compro dessa interposta pessoa. Porque você vender para um terceiro não tem condicionamento. Depois o terceiro vender para mim, também essa venda é incondicionada. Seria essa a sua hipótese, Guilherme? Eu vou pedir, mas se puderem falar, ao invés de escrever que letrinha aqui, acho que mudaram o layout da plataforma, a letra ficou menor do que era. Então, vamos trabalhar o questionamento do Guilherme. É muito interessante o questionamento do Guilherme. Essa questão da venda através de interposta pessoa. Gente, cadê o julgado? Eu ia tratar disso mais lá na frente, mas... exato. Veja, a meu ver, e esse entendimento já foi sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, eu não me lembro agora. Depois eu localizo o acordo e passo no e-mail dos senhores. Então deixa eu até tomar nota, eu tenho que passar os meus lembretinhos. A aula de terça. E o julgado do STJ interposta pessoa. Eu gosto de anotar, porque aí eu colo isso aqui, ó, no papelzinho amarelo na parede, porque senão eu desço correndo para jantar, esqueço. Agora, enquanto o tal do post-it está aqui, eu mando o e-mail antes de descer para jantar. Mas vamos lá. Essa simulação, Guilherme, a meu ver, ela vai mudar o foco da questão. Não vai mais ser caso de anulabilidade, mas sim de nulidade pela simulação. Está lá no artigo 167 do Código Civil, e a simulação
mais evidente é a chamada interposição de terceiros. E eu respondi seu questionamento, Guilherme? Vamos, dá para problematizar o resto da aula sobre esse tema, mas como eu vi que está gerando interesse, vamos continuar. Né? Tem questões muito interessantes aí a respeito da venda a descendente. Tem uma questão curiosa, que é a extensão a outros contratos. Eu vou pegar alguns aqui, alguns casos em que há discussão doutrinária, né? Principalmente, né, casos que eu recolhi no Carvalho Santos, né, que é uma obra fantástica, né? Eu sei que para aluno é complicado, são 30 volumes, mas Carvalho Santos é inigualável. Mas vamos lá. Cessões. O que é cessão? Jorge, é alienação do mesmo jeito. Por tradição, vocês vão ver a doutrina se referir à compra e venda quando os bens são tangíveis. Um imóvel, um veículo, bens móveis ou imóveis, tangíveis. Quando os bens são intangíveis, tradicionalmente se chama a compra e venda desses bens de cessão. Mas é compra e venda, alienação do mesmo jeito. Então, é claro, a meu ver, que a anulabilidade de uma cessão, por exemplo, de uma cota social, né? Então, ou seja, a cessão de bens intangíveis também é condicionada à anuência. A cessão de bens intangíveis do ascendente a descendente é condicionada à anuência do cônjuge do alienante e dos demais descendentes. Porque cessão é compra e venda. Mas, então, vejam, isso se aplica, por exemplo, marcas, que são os bens mais valiosos de uma sociedade empresária, cessão de direitos hereditários, direitos autorais, cessão de direitos autorais, marcários, cotas sociais. Só que engraçado, há um julgado do Superior Tribunal de Justiça, esse eu já tinha separado aqui, quem quiser dar uma olhada, é o recurso especial 322/46. Então, recurso especial 322/46, relatado pelo ministro Valdemar Zweiter. E nesse julgado, o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça foi no sentido... Vou até tentar projetar para os senhores. Espera aí. Aqui, ó. Ixi, se aumentar fica melhor, né? Já tinha separado isso aqui, creio eu. Acho que ficou mais legível. Veja. Então, o 1132 é o equivalente do artigo que estamos a analisar aqui, o 400 e... Gente, nós estamos analisando 496. O 1132 era o equivalente ao 496 no Código Civil de 16. As normas são parecidas. Lá no 1132 tinha aquela discussão, é nulo, é anulável, mas assim, basicamente é isso. Venda de ascendente a descendente, falava... Bom. Então, o STJ estava interpretando a norma equivalente ao 496 do novo Código, no Código anterior. E aqui o pai... O pai cedeu... Não é bem ações, né? Porque é limitada, cotas.
Pela especificidade da norma. Ah, não, então tá, não, é ação de capital fechada, sociedade anônima fechada. Entendeu que isso não ficava condicionado à anuência dos demais herdeiros. Mas por que esse julgado me chamou a atenção e me preocupou? Veja, normalmente, as pessoas muito abastadas, elas são acionistas de sociedades anônimas ou sócias de sociedades empresárias. O maior patrimônio das pessoas mais abastadas é justamente as ações ou cotas que elas titularizam. Então, se é o maior patrimônio, não haverá condicionamento, e só para bem imóvel, eu acho que esse julgado ele abre uma possibilidade. Eu acho ele um julgado um pouco perigoso. Eu não gostei, eu cheguei a analisar na época a íntegra, mas eu não achei, eu achei ele um julgado. Porque, veja, imagine que um pai queira prejudicar um filho, por exemplo, que nem pode falar adulterino mais, um filho a vida fora do casamento. Né? Ele faz o seguinte, e ele tem muitas fazendas. Aí ele integraliza essas fazendas numa sociedade limitada e depois vende as cotas sem autorização do filho havido fora do casamento. Achei esse julgado um pouco... Isso me preocupou, me chamou atenção. Chamou atenção, seria melhor dizer. E, senhores, também se aplica a anulabilidade na permuta. Mas a permuta não é troca? Então, vamos lá. O artigo 533, inciso 2, 533 fala o seguinte: aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda. E o artigo 533 diz: é anulável o inciso 2º do 533, é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes. Então, veja, a troca de bens de igual valor, ela não é condicionada. Mas a permuta de bens de valores desiguais é condicionada. Ficou claro isso, senhores? Em relação à troca ou permuta? Normalmente se usa o termo troca para bens móveis e permuta para bens imóveis. Mas isso também é só tradição jurídica. Tudo bem? Podemos prosseguir? Professor, isso se dá porque sempre deve haver o prejuízo, né? Sim, isso em qualquer caso. Em qualquer caso. Né? Mas é porque na troca de valores equivalentes, isso não é compra e venda. Não é? Agora, o que fez o artigo 533, inciso 2? Se a troca é com valores desiguais, tem a mesma anulabilidade. Então, só na troca com valores desiguais é que há o condicionamento à anuência do cônjuge, do alienante e dos demais herdeiros. Se a troca de valores equitativos, ninguém tem que dar palpite. É assim que eu interpreto o artigo 533, inciso 2 do Código Civil. Respondi seu questionamento? Sim. Vamos falar de algumas outras modalidades também, que não são tipicamente compra e venda. A cessão é compra e venda. A troca é um outro contrato. Mas uma forma de extinção das obrigações, que é a dação em pagamento. Os senhores já estudaram a dação em pagamento em direito das obrigações. E a doutrina majoritária entende que a dação estaria incluída no condicionamento, fosse do artigo 1132 do Código de 16, seja no artigo 496
do Código de 2002. Por quê? Porque o artigo 357 do Código Civil diz o seguinte, algo assim, determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes regular-se-ão pelas normas do contrato de compra e venda. Mas, senhores, é também defensável a dação em pagamento, ela não é compra e venda. Ela é tão somente uma forma de extinção de obrigações. Então, não haveria necessidade do consentimento dos demais descendentes. Porque isso não é compra e venda. O pai está devendo para um filho. Não consegue pagar em dinheiro. Fala, ó, filho, eu não consigo te pagar em dinheiro, eu vou te dar o meu carro em pagamento. Então, em princípio, isso não é compra e venda, isso é tecnicamente dação em pagamento. Agora, e é engraçado, eu estava olhando as minhas anotações de aula outro dia, eu já mudei de ideia sobre essa questão umas 3 vezes. Isso é muito bonito na ciência. Não é? Porque pode acontecer... Não é? Qual artigo do quê, Ana Vitória? Hein? Da dação, no caso das dação. regras de compra e venda, que se aplicam as regras de compra e venda. É o 357. Obrigada. Não é? Mas, assim, aplicam-se, mas veja bem, mas a dação não é compra e venda. A dação não é compra e venda, é forma de extinção das obrigações. Né? Então, até que ponto se aplicaria aquela restrição à capacidade da venda de ascendente a descendente? É uma questão também polêmica na doutrina. E o fato é o seguinte: o que pode acontecer? Vamos supor, vamos pegar o mesmo exemplo da casa de praia da minha mãe. Minha mãe quer me vender, eu quero comprar. Minhas irmãs não querem deixar. Fala, mãe, não tem problema. Eu te empresto um dinheiro. Quanto vale a casa lá? Se valer tanto, uns 300 mil, porque imóvel lá no nosso sócio não vale nada. Mãe, eu te empresto 300 mil, espera um tempo, depois você me paga com a casa. Entenderam? Senhores, na verdade, eu entendo que não há condicionamento. Mas se houver essa simulação, as minhas irmãs vão tentar e vão ter que provar que houve aí uma simulação na dação em pagamento. Mas a dação em pagamento não é condicionada, a meu ver. Embora tenha mudado de ideia várias vezes sobre esse tema, acho que cada semestre que eu lecionava contratos, eu mudava de ideia. Na verdade, era anual, né? A matéria era anual. Mas é um tema interessante. Né? O compromisso de compra e venda é óbvio, porque a compra e venda não é escritura pública, mas o compromisso é um contrato preliminar, então também tem que haver a anuência do cônjuge, do ascendente, dos demais descendentes. Em relação a direitos reais de garantia, porque o 1420, não vou ficar citando norma de cabeça aqui, senão daqui a pouco eu faço bobagem. Eu acho que é. Isso. Só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou dar em anticrese, etc. Ou seja, só quem pode comprar e vender é que pode hipotecar um imóvel, por exemplo, que é um direito real de garantia.
Bom, então, há uma primeira interpretação, tudo bem, só quem pode alienar, mas isso não é compra e venda. Então, poderia poderia a minha mãe, eu emprestei um dinheiro para minha mãe. A minha mãe poderia hipotecar a casa da praia dela em garantia. Ou seja, mãe, eu te empresto o dinheiro, mas eu quero uma garantia real que você vai me pagar. Então, eu quero a garantia real hipotecária da casa na praia. Se não houver nenhuma simulação, não há condicionamento à anuência das minhas irmãs. Até parece que eu nunca emprestei dinheiro para minha mãe. Minha mãe já me emprestou várias vezes. Vou brincar com ela amanhã. Toda hora eu citei negócio de eu te emprestar dinheiro. Nunca aconteceu isso. Sempre você que, na verdade, empresta e depois ficava bravo e não deixava pagar. Coisa de mãe. Né? Isso é até mais frequente. Mas nada obsta que às vezes, os progenitores sejam menos abastados do que filhos que saíram melhor sucedidos, que aconteça um empréstimo real de um filho a um pai. Não tem problema nenhum, nem moral, nem jurídico. Pegar mais direitos reais de garantia. Em relação à prova da anuência. Senhores, a anuência, de acordo com o artigo 220 do Código Civil, tem que ter a mesma forma necessária à validade do ato. Então, senhores, se é um contrato, o ideal é colher por escrito, mas uma compra e venda de um bem imóvel pode ser verbal. A anuência pode ser verbal. Mas é melhor, né, nesse caso, fazer por escrito. Né? Um bem imóvel de maior valor, é melhor pegar por escrito. Agora, se for um bem imóvel, nós já vimos que a escritura pública ou seja, a compra e venda de bens imóveis com valor superior a 30 salários mínimos tem que se fazer através da escritura pública. É um contrato excepcionalmente solene. Então, a anuência, então, se a minha mãe quiser me vender a casa e nós vamos fazer a escritura, as minhas irmãs teriam que anuir na escritura pública. Então, a forma da anuência tem que ser a mesma forma prevista para o negócio principal, que é a compra e venda. Tem mais algum tema para a gente... não, agora tem um tema. Esse é um... Nossa, esse tema é bem delicado. Vamos lá. A questão da ação. Bom, então, suponho que houve uma venda de um ascendente a um descendente. Essa venda não foi consentida pelo outro descendente, ou pelos demais descendentes. Vou colocar 2 filhos para facilitar aqui o exemplo. Aí o filho que não consentiu, ele terá que entrar com uma ação judicial postulando a anulação do ato. Então, uma ação em que se pede um provimento constitutivo negativo. Vai seguir pelo rito ordinário comum. Aí começam alguns questionamentos bastante interessantes, a meu ver. Vou até acender um cigarro aqui. Terceiro, só que eu fumo hoje, cheguei a fumar 40. Quase parando. Bom, mas, sabe, senhores, eu prestei muitos anos de serviço para Souza Cruz e tinha alguns casos lá, eu lembro um caso do sujeito que só de manusear o fumo teve fibrose pulmonar, aí vinham aqueles médicos mais famosos do mundo. Tem vários estudos, eu tive acesso a vários estudos a respeito do tabagismo. Toda a nicotina, né? Claro, faz mal demais para a saúde.
Mas a nicotina, ela se liga a um neurotransmissor no nosso cérebro que, pasme, não é que deixa a gente mais inteligente, facilita algumas atividades como estudo e leitura. Tanto que eu me viciei nessa nhaca, porque eu estudava direito, economia, inglês, francês, estagiava. Coincidia a semana de prova das duas faculdades, eu tomava café e ficava fumando e viciei para estudar. Comecei a fumar para estudar. Eu era atleta. Né? Nossa Senhora. Mas vamos lá. Pois bem, já se discutiu muito a respeito se poderia essa ação ser proposta em vida do ascendente. Autores clássicos, até o Supremo Tribunal Federal, num acórdão mais antigo, até o Supremo chegou a sufragar a tese de que essa ação não seria proponível enquanto o ascendente estivesse vivo, porque seria litigar sobre herança de pessoa viva. Mas não é, isso não é litígio sobre herança de pessoa viva. Isso era um litígio, podia ser chamado sobre nulidade de um negócio jurídico, fosse no Código 16, que, a meu ver, já era anulável desde lá, e agora é uma ação de anulabilidade do negócio jurídico. Isso não tem nada a ver com herança de pessoa viva. Então, a melhor doutrina, a meu ver, posso citar aqui o Tratado de Direitos Contratos da Marilena Diniz, que é perfeitamente proponível em vida. Porque o litígio é sobre direito obrigacional, não é sobre direito sucessório. Bom, essa foi uma discussão interessante, mas que, a meu ver, já foi superada. Agora, esse tema é tão polêmico que já houve uma súmula, a súmula 152 do Supremo Tribunal Federal, que dizia que o prazo para se entrar com a ação anulatória prescrevia em 4 anos a contar do falecimento, da abertura da sucessão. Era algo assim, dizia a súmula 152. Então, esse entendimento sumular do Supremo dizia, essa ação não pode ser proposta em vida. Só depois do falecimento do ascendente é que a ação anulatória poderia ser proposta, no prazo de 4 anos, depois da abertura da sucessão. Depois, o Supremo Tribunal Federal mudou de ideia e editou a súmula 494, que dizia o seguinte, que essa ação poderia ser proposta em vida e o prazo prescricional dessa ação anulatória seria de 20 anos. E o Supremo mudou de ideia e revogou, portanto, a súmula 152. Só para os senhores verem que esse tema era polêmico na doutrina, o Supremo Tribunal Federal. Pois não? Pois não? Hein? Oi, Ana Vitória. Ana Vitória. Gostaria de fazer algum questionamento? Ana Vitória. Não? Bom. Ana Vitória, se tiver um problema no microfone e quiser escrever a pergunta, eu me aproximo aqui e tento ler. As súmulas. Primeiro foi a súmula 152, que foi revogada pela 494. Bom, aí, senhores, veio o novo Código Civil. Agora, uma coisa eu devo observar. Normalmente, os demais herdeiros só descobrem essa compra e venda depois do óbito do ascendente. Basta o pai e o filho não contarem nada para os demais. Como é que os outros... Basta minha mãe me vender a casa,
fazer uma escritura lá em Nova Viçosa. Como é que minhas irmãs vão ficar sabendo que minha mãe me vendeu a casa se eu não contar, nem minha mãe contar? Entendeu? Bom, agora vejam o que aconteceu. Veio o novo Código Civil e o artigo 179 previa um prazo decadencial de 2 anos. Quando a lei, basicamente diz o artigo 179, quando a lei não dispuser, ou quando a lei dispuser que determinado ato é anulável e não estabelecer prazo de prescrição, esse prazo será de 2 anos. E da data da celebração do ato. Algo assim. Então, e a doutrina vem entendendo que esse artigo 179 seria aplicável à anulação da venda de ascendente a descendente sem consentimento. E aí há um problema. Não é? Eu até concordo. A norma é clara. É um caso de anulabilidade. O Código não previu um prazo prescricional. Esse prazo é de apenas 2 anos. Então, vejam, senhores, já há julgados do Superior Tribunal de Justiça, vários nesse sentido, posso até passar alguns para os senhores. A ponderação que eu faço é a seguinte. Senhores, vamos pegar o exemplo hipotético da minha mãe me vender a tal da casa da praia. Minha mãe me vende. Eu e minha mãe ficamos 2 anos de boca fechada, não contamos para as minhas irmãs. Houve decadência. Um prazo curto. Mas é o que a doutrina e a jurisprudência corretamente estão entendendo que é aplicável. Então, o prazo é decadencial de 2 anos para a propositura da ação anulatória. Compreenderam, senhores? Tem alguma dúvida a respeito disso? Vejam que é uma questão delicada. O Supremo Tribunal Federal mudou de ideia, veio o artigo 179 do novo Código Civil, o prazo agora é decadencial de 2 anos apenas para a propositura da ação anulatória. Eu vou problematizar uma questão que eu já enfrentei na vida profissional. Nossa, isso é barra pesada. Vejam. Há entendimentos que o filho havido fora do casamento, o filho que só foi reconhecido após a compra e venda, não vai poder anulá-la. E isso é complicado pelo seguinte. Eu me lembro, um parente meu descobriu que tinha um filho fora do casamento. Me ligou, preocupadíssimo. Tem um filho fora do casamento e tal. Não conta para os seus primos distantes. Falei, tudo bem, não conto. Eu tenho dever profissional de sigilo, meu dever de advogado. Pois é, mas eu quero que você me auxilie. Eu quero já dar um jeito de transferir os meus bens todos para os filhos que eu tenho, né, com a mulher que sou casado, me auxilia nisso. Eu falei, mas eu chamo de tio, mas ele seria meu primo, sei lá que grau. Eu falei, mas por que isso quer prejudicar? Não, para não dar problema, meus filhos vão ficar chateados comigo. Eu falei, olha, meu conselho, queria tratar abertamente, você tem muito patrimônio, o outro é filho do mesmo jeito, por que você vai querer beneficiar uns em detrimento desse outro filho? Mas eu quero. Falei, olha, eu não me sinto assim, nem emocionalmente, eu não quero mexer com isso, indiquei até um outro profissional para auxiliar, não me senti bem, porque família, né? Advogar em família é um negócio assim, nossa, é horrível, horrível. Eu fiz um inventário consensual.
né, de um tio meu que faleceu, foi horroroso. Né? Porque, nossa, não é bom. Não é bom. Né? Bom, é uma coisa boba. O inventário é a ação mais besta que tem. Ainda bem quando é consensual. Mas mesmo assim eu não gostei. Mas, vejam, a questão que se coloca é a seguinte, eu enfrentei isso depois também num litígio judicial. Vejam, então há uma tendência, né? O pai, porque descobriu um filho, entrou com ação de investigação de paternidade, ele foi réu, ele ficou chateado, ele vai tender a prejudicar esse. Entendo isso, é da natureza humana. Né? Aí veja, a sentença na ação de reconhecimento da paternidade, ela teria efeitos ex tunc, ou seja, desde o início, retroagiria, ou ex nunc, só após o trânsito de julgado da decisão que reconheceu a paternidade. Essa questão é delicada. Então, há julgados que defendem que essa sentença é de natureza declaratória, portanto, teria efeitos ex tunc, retroativos. Mas há também entendimento em sentido diverso. Mas vejam que situação complicada. A ação é declaratória, sim. Mas há entendimentos que a sentença só produziria efeitos ex nunc. Mas há também entendimentos que produziria efeitos ex tunc. Mas vejam, é uma situação delicada, Guilherme, pelo seguinte. Imagine que um pai vendeu. Mas se bem que hoje tem um prazo decadencial, né? Mas tá, vamos supor que o filho, ou o candidato a filho, entrou com uma ação de reconhecimento. O que o pai faz? Vou vender tudo dos meus filhos, vou pegar o dinheiro e sumir com ele. Bom, se a ação de reconhecimento de paternidade transitar em 2 anos, o que é praticamente impossível, o filho teria ação para tentar anular a compra e venda. O filho reconhecido em juízo. Mas e se a ação demorar, em média são 8 anos, o tempo de duração de um litígio no Brasil, seria uma situação complicada, não é? Porque já estaria caduco. Então, esse é um tema aí que daria uma boa monografia de final de curso. Mas, por outro lado, também, né, o pai vendeu para o filho, né, nem existia ação de reconhecimento de paternidade. Então, é um tema, mas esse tema tem mais a ver até com os efeitos da sentença que declara ou reconhece a paternidade, se eles projetam efeitos retroativos, ex tunc, né, ou seja, desde o início, ou ex nunc, desde agora. Esse tema ainda é um tema bastante delicado, as pessoas vão aprofundá-lo em direito de família. Se tem mais algum lembrado. Senhores. E como é que fica a questão do terceiro de boa-fé? Vamos supor a seguinte situação. Essa situação também é interessante. Minha mãe me vendeu a tal da casa da praia, né? E minhas irmãs não consentiram. E logo depois veio uma proposta boa, eu vendi para um terceiro, para o fulano. Aí as minhas irmãs entram com a ação da anulação da venda da minha mãe para mim. Essa ação tem êxito. Como é que fica esse terceiro que comprou de mim? O que os senhores acham? Hein? É uma situação delicada.
Mas os campeão são 15, né? 10 anos com justo título. Deixa eu ver aqui. Mudou isso no novo código. Cabeça, não vou falar, não. Peraí, cadê? Gente. Uso campeão, 1260. 1260. Opa. Não. Aqui é de coisa móvel, 3 anos. Não quero esse não, meu Deus. Eu acho que é 1242. Eu acho que é 1242. É esse mesmo? Eu vou ter que conferir, peraí. Eu acho que é esse. Falar. É isso, acho que é esse, 1238. Bom, começa no 1238, um pouquinho antes. 15 anos, independentemente de título e boa-fé, 10 anos, 15 anos, possuir como seu adquire, independentemente do título e boa-fé. 10 anos se houver estabelecido sua moradia habitual. Mas é um prazo longo. Aí veja. Né? Como é que é? 1240, parágrafo único do 1242. Cadê o 1242? Dez anos. Né? 5 anos? Esse eu acho que é o ordinário com prazo reduzido, aí é menor. Não, 10 anos se tiver justo título. 5 anos com base cancelada. Desde que os possuidores. Tudo bem, tiverem estabelecida a moradia. É só chamar dos campeão para moradia. Mesmo assim, então, pode acontecer. Mas, e se não tiver decorrido o prazo? 5 ou 10 anos? Mas, professor, eu estava pensando, porque a gente está vendo essa matéria com o Pazini. E aí, como seria uma aquisição derivada, o vício ia contaminar as transmissões posteriores, né? As vendas posteriores, enfim, ia contaminar essa venda para o terceiro de boa-fé. Então, ele ia perder de qualquer jeito. Não, se tiver uso campeão, não. Que é aquisição Não, originária. mas se não tiver uso campeão. Se não tiver, aí que a coisa complica. Se tiver uso campeão, o sujeito adquire para o uso campeão. Agora, eu vejo, minha mãe me vendeu. Eu vendi para o fulano, que é terceiro, comprou, pagou de boa fé. As minhas irmãs ingressam com a ação anulatória. Se o judiciário vier anular, é claro que esse terceiro ele vai tentar entrar com embargos de terceiro, para tentar manter. Não tem nada com isso, eu estou de boa fé, não teve prejuízo, ele vai tentar manter o imóvel. Mas se ele vier a perder, aí ele vai ter uma ação de indenização contra mim e contra minha mãe. Não, contra minha mãe? Não, contra mim, né? Contra mim. Eu vou ter que indenizar o terceiro. Claro que o terceiro vai tentar manter a propriedade. Se vier a perder, se a ação anulatória for julgada procedente, anulou a minha venda, vai anular também a subsequente, e eu vou ter que indenizar esse terceiro de boa-fé. Poderia alegar evicção. Não, isso seria uma evicção. É muito parecido com uma evicção. Afinal de contas, as minhas irmãs seriam evictoras e o terceiro evicto e eu alienante. Eu vou ter que indenizar o adquirente. Mas, na verdade,
Pode... Na verdade, eu tenho dever de indenizar. Ele perdeu o bem, pagou por ele, eu vou ter que restituir o preço. Acho que sobre... Falamos da venda, né, por interposta pessoa. Bom, então acho que sobre... Também acabou a aula, não? Sobre venda descendente é o que eu teria aí para problematizar com os senhores. Os senhores têm alguma dúvida? Gostariam de mais algum comentário? Então, vamos encerrar e nós vamos prosseguir falando aí de outorga conjugal, compra e venda entre cônjuges, no próximo encontro. Então, foi um prazer revê-los. Boa noite aos senhores. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, senhores. Tem que encerrar isso.